Pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade à nossa frente, né? Frente 1, módulo 12, soma de cubos e cubo perfeito, tá? Quando eu falar para vocês assim, ó, em cubo perfeito, eu tô falando em fatoração. Não, desculpa, em produto notável. Quando eu falo em soma de cubos, eu estou falando em fatoração, tá bom? Então, vamos lá. Eu não vou dar essa ordem aqui, eu vou começar da potenciação, tá? Do cubo da soma e o cubo da diferença. Essa parte aqui, especialmente, vocês viram já no 8º ano, 9º ano, e agora vem a revisão, tá? Cubo da soma de dois termos. Eu acredito que vocês se lembrem. Cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo, tá? E o cubo da diferença é exatamente a mesma coisa, só muda o primeiro sinal e o último. Olha lá, ó. O cubo da soma, o sinal, o primeiro e o último, ele é positivo. No cubo da diferença, ele é negativo, tá? Então, vamos lá. Nos exercícios 5 e 6, olha o que ele diz, ó. Desenvolver. Toda vez que eu falo em desenvolver, eu lembro de produto notável, tá? Bom, produto notável tem o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos, o produto da soma pela diferença de dois termos, e tenho agora o cubo da soma e o cubo da diferença de dois termos, tá? Então, vamos lá. Quem é o primeiro termo? 2x. Quem é o segundo termo? 2y. Então, como é que vai ficar, ó? O cubo do primeiro, ó, ele é mais, então é mais e mais. Vou seguir essa regrinha aqui. O cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro. Lembrando, quando eu tenho número e letra, eu ponho entre parênteses. Vezes o segundo. Mais 3 vezes, olha lá, o primeiro, quem é o primeiro? 2x. Vezes o quadrado do segundo, quem é o segundo? 3y ao quadrado. Que mais? Mais o cubo do segundo, que é 3y ao cubo, tá? Então, vamos lá. Sempre eu resolvo a potência primeiro. Então, ó, essa potência, esta e esta, tá? Então, vamos lá. 2 ao cubo, 8x ao cubo. Mais 3 vezes 2x ao quadrado é 4x quadrado, continua a copiar, 3y. Mais 3 vezes 2x que multiplica 3y ao quadrado é 9y ao quadrado. Mais 3 ao cubo, 27y ao cubo, tá? Que resta fazer agora, ó? Perceberam que eu tenho uma multiplicação aqui e uma aqui, tá? Então, vou resolvê-las. O restante eu copio. Então, ficou 8x ao cubo mais 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3, 36, o quê? X quadrado y. Mais 3 vezes 2, 6. 6 vezes 9, 54, x, y ao quadrado. Mais 27 ao cubo, que eu copio porque ele já está pronto, tá bom? Cubo da diferença de dois termos. Eu tenho o primeiro termo e o segundo termo. Como vai ficar? Ó, cubo da diferença, menos e menos aqui, tá? Então, ficou cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, que é o 2b, seguindo, ó, mais 3 vezes o primeiro, que é o a, vezes o quadrado do segundo, que é o b, 2b ao quadrado, tá? Menos o cubo do segundo, que é 2b ao cubo, tá? Então, vamos. Vamos resolver as potências que são necessárias resolver. Essa não precisa, já tá pronta. Vamos resolver essa e essa, tá?
Então, ficou, ó, a ao cubo menos 3 vezes a ao quadrado vezes 2b, mais 3 vezes a vezes 2 ao quadrado, 4b quadrado, 2 ao cubo, 8b ao cubo. Agora, o que resulta fazer? Essa multiplicação e essa, tá? Então, ficou, ó, a ao cubo menos 3 vezes 2, 6a ao quadrado de b, 3 vezes 4, 12ab quadrado, menos 8b ao cubo. Certo? Então, terminei aí o que? A potenciação. Agora, nós vamos voltar para a parte anterior e vamos fazer a fatoração. Então, olha, como que eu fatoro a soma de dois números ao cubo e a diferença de dois números que estão ao cubo? Eu vou extrair a raiz cúbica do primeiro termo e a raiz cúbica do segundo, tá? A soma de cubos vai ficar a mais b vezes a ao quadrado menos ab mais b quadrado. É uma receitinha de bolo, né? É seguir a receitinha, tá? E a diferença de dois cubos, a única coisa, ó, na soma, ele tem mais, menos e mais. Aqui ele tem menos, mais e mais, tá? Então, dá para perceber que muda o sinal aí, tá? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui, ó? Dá para perceber que eu extraio a raiz cúbica de A ao cubo, que é A, e a raiz cúbica de 8, que é 2. Então, o que eu tenho? A diferença de dois cubos, tá? Então, a diferença de dois cubos, eu vou seguir a receitinha do meu bolo aqui, ó. Então, vai ficar, ó, A menos 2, que multiplica o quadrado desse, mais o primeiro vezes o segundo, A vezes 2, 2A, mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado, 4. Tá? Da mesma forma, eu tenho aqui, ó, a soma de cubos. Então, olha, raiz cúbica do primeiro é x e raiz cúbica de 1 é 1. Por que raiz cúbica de 1 é 1? Porque 1 vezes 1 vezes 1 é o próprio 1, tá? Então, eu tenho a soma de cubos. Eu vou seguir aquela receitinha do bolo lá, ó. Então, ficou x mais 1 que multiplica x quadrado menos x vezes 1 é x, mais 1 ao quadrado é 1. A sua forma fatorada. Lembrando que fatorar é escrever o polinômio em forma de produto. Olha lá, ó, esse vezes esse. Produto é a multiplicação, tá bom? Seguindo o 3 e o 4, vocês percebem que isso aqui, ó, é um polinômio de 4 termos, tá? E ele tá aqui ele tá pedindo para fatorar. Ele é o contrário do produto notável, ó, 1, 2, 3, 4. Então, para eu chegar na sua forma fatorada, eu vou observar que o primeiro e o último termo, eu tenho aqui raiz cúbica deles, ó. Então, ó, qual é a raiz cúbica de 1? É 1 mesmo. E de 8a ao cubo, 2a. Qual será a forma fatorada? Ó, mais, mais e mais. Mais, mais e mais. Então, eu tenho o cubo da soma desses dois termos. Então, ficou o cubo da soma de 1 mais 2a. Que se eu desenvolver esse produto notável, eu caio nessa situação. Da mesma forma, o número 4, eu percebo que eu tenho raízes cúbicas, ó. Qual a raiz cúbica de x? É x. Qual é a raiz cúbica de 8y ao cubo? É 2y. Menos, mais e menos. Olha, menos, mais e menos, eu tenho o cubo da diferença. Então, como resultado na forma fatorada, o cubo da diferença de x e 2y. Que se eu desenvolver isso aqui, eu caio nessa situação, tá? E por último, o exercício número 7, ele pede assim, ó, simplificar. Simplificar, eu vou fatorar, tá? Então, eu vou copiar aqui o exercício novamente, ó. N ao cubo, m ao cubo menos m ao quadrado de n, mais mn ao quadrado, tá? Então, se eu tenho que simplificar, como que eu vou simplificar?
o que fazer com o numerador? Dá para perceber que eu tenho dois termos elevados ao cubo? Então, eu tenho a soma de cubos, tá? E esse aqui, ó, tá? 1, 2, 3 não é trinômio perfeito, quadrado perfeito, porque esse não dá para extrair a raiz, mas dá para fazer uma fatoração, pôr em evidência o fator comum. E esse aqui, o que que eu tenho? A diferença de cubos, tá? Fatoro cada um separadamente. Então, ó, fatorando m ao cubo mais n ao cubo. Lembra? Eu tô até com a folhinha aqui para vocês lembrarem, ó. Raiz cúbica de m ao cubo, m. Raiz cúbica de n ao cubo, n. Como que vai ser a forma fatorada? Olha lá, ó, tá? Receitinha do bolo. M mais n que multiplica m ao quadrado menos m vezes n mais n ao quadrado. Repito a sua forma fatorada aqui, ó. Tá? Para ficar mais fácil de visualizar, tá? E por último, como eu disse aqui, que é o fator comum, quem que é o fator comum desses três termos? É o próprio m. Então, vou dividir tudo por m. M ao cubo por m, m ao quadrado. M ao quadrado de n por m é mn. E mn ao quadrado por m vai dar n ao quadrado. Vocês percebem que esse termo é exatamente o mesmo desse? Cancelo. O que sobrou? M mais n sobre m. É a sua forma simplificada. Tá ok?